Durante séculos, uma porta de bronze guardou o que talvez seja o acervo mais misterioso da história humana. Atrás dela, quilômetros de corredores subterrâneos, estantes de ferro, cofres trancados e milhões de documentos que narram não apenas a história da Igreja, mas também os bastidores do poder mundial. E o nome desse lugar soa como uma contradição viva: Archivum Secretum Vaticanum. O Arquivo Secreto do Vaticano. Mas afinal, o que há de tão perigoso guardado ali? E por quê, mesmo depois de 2 milênios de cristianismo, certos papéis continuam proibidos até hoje? O Vaticano sempre compreendeu o poder das palavras escritas. Desde os tempos do Império Romano, as cartas, bulas e registros papais eram guardados com rigor quase militar. Mas ao longo da Idade Média, o acúmulo desses documentos se tornou tão grande e tão politicamente sensível que o acesso passou a ser restrito apenas ao Papa e a poucos cardeais. E assim, nascia o mito dos arquivos proibidos. Em 1612, o Papa Paulo V oficializou sua existência. Ordenou que todos os registros da Cúria Romana, tratados, correspondências, processos de heresia e excomunhão, fossem trancados sob guarda permanente. Somente com autorização pessoal do pontífice alguém poderia ver o conteúdo. Por isso, durante séculos, o local permaneceu cercado de rumores. Livros apócrifos, pactos com reis, documentos que contradiziam a história oficial da Igreja. Mas a palavra secretum, em latim, não significava proibido, significava privado. O arquivo secreto era, na verdade, o arquivo pessoal do Papa. Ainda assim, a aura de mistério nunca desapareceu, e talvez o Vaticano nunca tenha se esforçado tanto para dissipá-la. Hoje, o arquivo, renomeado em 2019 para Arquivo Apostólico Vaticano, abriga cerca de 85 quilômetros de prateleiras. São mais de 12 séculos de história humana, registrados em cartas, mapas, bulas, diários e relatórios. E mesmo com parte do acervo aberta a pesquisadores, a maior porção continua inacessível ao público. Os estudiosos só podem consultar documentos até o fim do pontificado de Pio XII, em 1958, ou seja, tudo o que veio depois, os anos da Guerra Fria, os escândalos financeiros, os abusos encobertos, permanece sob sigilo. Pense no que isso significa. Durante o século XX, o Vaticano foi testemunha direta de regimes, guerras e ditaduras. Há telegramas trocados com Mussolini, correspondências com Hitler, relatórios sobre perseguições de judeus e dossiês sobre padres envolvidos com regimes totalitários. O historiador David Kertzer, autor de The Pope and Mussolini, teve acesso parcial a esses papéis. E o que ele revelou é perturbador. Negociações secretas entre a Santa Sé e o fascismo italiano, trocas de favores políticos e silêncio calculado diante das atrocidades. Mas isso é só a superfície. Nos corredores subterrâneos, há sessões dedicadas à Inquisição, à Congregação para a Doutrina da Fé e aos processos por heresia. Ali estão os registros do julgamento de Galileu Galilei, acusado em 1633 de veicular doutrinas contrárias às Escrituras. As atas mostram como o cientista foi pressionado a renegar sua crença no movimento da Terra. E lá também estão os documentos sobre os Cavaleiros Templários, uma das ordens mais poderosas da Idade Média, dissolvida e condenada à fogueira. O Vaticano preserva as confissões forçadas, os decretos de excomunhão e as cartas entre o Papa Clemente V e o rei Filipe, o Belo, o homem que destruiu a ordem para tomar suas riquezas. Imagine caminhar por um desses corredores. As luzes frias, o eco distante, a sensação de atravessar um túnel de séculos. Cada estante guarda decisões que moldaram impérios e arruinaram vidas. Mas o que o Vaticano teme liberar não é apenas o conteúdo histórico, é a memória do poder. Os arquivos contêm relatórios detalhados sobre casos de corrupção, espionagem e disputas internas.
Há dossiês sobre o Banco do Vaticano, o IOR, envolvido em escândalos bilionários durante as décadas de 1970 e 1980. E há registros sobre o suposto assassinato do Papa João Paulo I, em 1978, cuja morte repentina, apenas 33 dias após sua eleição, levantou suspeitas que jamais foram esclarecidas. O escritor britânico David Yallop, em In God's Name, afirmava que as respostas estavam dentro dos arquivos. Mas ninguém nunca confirmou, nem negou. E há ainda algo mais sutil: o poder do esquecimento. Os documentos da Inquisição Espanhola, com suas confissões arrancadas sob tortura, as cartas sobre perseguições coloniais na América e as instruções secretas enviadas a missionários, tudo isso continua guardado sob camadas de poeira e silêncio. A Igreja, que preservou como ninguém a história escrita do Ocidente, também aprendeu a editar o que o mundo deveria lembrar. Alguns estudiosos, como John Cornwell, autor de Hitler's Pope, sustentam que a hesitação em abrir completamente os arquivos tem um motivo prático. Muitos documentos poderiam comprometer a imagem moral da Igreja moderna. Outros dizem que é apenas burocracia. A digitalização e a catalogação de milhões de volumes levarão décadas. Mas a verdade é que o Vaticano sempre entendeu que o controle da informação é o controle da fé. Curiosamente, o arquivo também guarda provas de resistência moral. Há cartas de bispos que desobedeceram ordens injustas, relatórios de padres que arriscaram a vida para salvar judeus, e pedidos de perdão escritos à mão por homens que se confessaram cúmplices de regimes de horror. A fé e o medo convivem nas mesmas páginas. Em 2006, parte dos documentos da Inquisição foram finalmente abertos. Entre eles, o processo de Galileu e registros sobre o teólogo Giordano Bruno, queimado vivo em 1600, por defender a existência de infinitos mundos habitados. Ao ler as atas, um historiador italiano comentou: "Esses papéis não revelam apenas crimes, revelam o quanto o silêncio também é uma arma." O Vaticano insiste que nada ali é proibido por razões teológicas. Mas a seleção do que pode ser visto ainda segue critérios obscuros, e isso alimenta a imaginação popular. Há quem acredite que os arquivos contenham evangelhos apócrifos desconhecidos, provas da linhagem de Jesus ou relatos de fenômenos inexplicáveis. Nada disso foi provado. Mas o simples fato de não poder olhar desperta o fascínio. A verdade é que o segredo do Vaticano não está nos papéis, está na ideia de que alguns documentos nunca devem ser vistos por todos. O mistério é, em si, uma forma de poder. Quando apenas poucos têm acesso à história completa, eles decidem o que é heresia, o que é verdade e o que o mundo jamais deve saber. E talvez por isso o nome Arquivo Secreto tenha sido oficialmente alterado em 2019. Segundo o Papa Francisco, o termo secretum soava mal aos ouvidos modernos. Mas mudar o nome não muda o peso das chaves. Os cofres continuam trancados, e o mito mais vivo do que nunca. No fundo, há algo quase simbólico nisso. O Vaticano é uma instituição que sempre viveu entre a luz e a sombra, entre a fé e a política, o sagrado e o humano. Os arquivos apenas refletem esse equilíbrio, um lugar onde se guardam tanto as palavras que salvaram almas quanto as que as condenaram. Pense em quantos destinos estão ali. As cartas de reis implorando bênçãos, de cientistas pedindo perdão, de povos inteiros sendo julgados por dogmas escritos. É uma biblioteca da culpa e do poder. E ainda assim, paradoxalmente, é também uma das maiores heranças culturais da humanidade. Sem o Vaticano, muito do que sabemos sobre a Idade Média, o Renascimento e a diplomacia moderna simplesmente não existiria. Os papas, mesmo ao proteger seus segredos, salvaram incontáveis memórias que o tempo teria devorado. Talvez o verdadeiro dilema não seja o que o Vaticano esconde, mas por que nós queremos tanto saber? A curiosidade humana sempre busca o que está atrás da porta fechada. E a Igreja, que conhece a alma como ninguém,
entendeu isso desde o início. Hoje, cada pesquisador que entra ali passa por detectores, câmeras e protocolos. Tem direito a consultar poucos volumes por dia, sob vigilância constante. Não pode tirar fotos, nem copiar à vontade. Apenas anotar. Como se o passado fosse um tesouro radioativo, que só pode ser manipulado em pequenas doses. E talvez seja exatamente isso. A história, quando é exposta de uma vez, pode cegar. Se você chegou até aqui, obrigado por olhar sem medo. Esse canal existe para isso. Para abrir portas que o tempo trancou e mostrar o que há por trás da cortina do poder. Agora te pergunto, o Vaticano protege o passado ou o controla? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like e se inscreva. Na próxima semana, vamos investigar outro segredo que a história tentou apagar.